Amém? Então eu queria que os irmãos dessem um alô aí, ó. Se o nosso cameraman puder pegar, dá um glória a Deus aí, dá um tchau, presbítero Tom. Abençoa o presbítero Tom que está em Milão, amém? Em nome de Jesus. Faz mais barulho, gente. O que é isso? Glória a Deus. Amém. Presbítero Tom está lá em Milão. E em nome de Jesus vai estar estabelecendo uma célula lá. Irmãos, Deus quer mudar o seu nome. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, Deus. Diga como um vencedor, diga, Deus quer mudar o seu nome. Mais uma vez, diga, Deus quer mudar o seu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir então, diga assim, Deus quer mudar o seu nome. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz isso para ela. Deus quer mudar o seu nome. Irmãos, você sabe que... Quantos aqui já passaram pelo encontro com Deus? Só quem passou, diga um glória a Deus. Então essa mensagem, talvez ela não vai ser muito novidade para você. Por quê? Porque nós vamos entender aqui quando Deus mudou o nome de Jacó. Amém ou não? Todos aqui sabem, querido, que Jacó era filho de Isaac. Isaac, ele sonhava em ter um filho, ele desejava ter um filho, mas sua esposa ela era estéril. E a Bíblia diz, querido, que Isaac ele orou durante 20 anos para que pudesse ter um filho. E quando ela ficou grávida, a Bíblia diz que os gêmeos, eles brigavam. A Bíblia diz que estava acontecendo algo errado. E ela foi consultar Deus, ela estava sentindo um movimento estranho dentro dela. E a Bíblia diz que, então ela vai consultar ao Senhor. E aí, querido, quando ela consulta a Deus, Deus chega para a esposa de Isaac e diz o seguinte, fala assim, olha, você tem duas nações no seu ventre, 2 povos sairão de ti. Um será mais forte que o outro. E o mais moço, o mais velho, será servo do mais moço. Então, quando chegou o tempo de Rebeca dar à luz, a Bíblia diz, querido, que de fato se confirmou aquilo que o Senhor havia falado. Ela estava grávida de quê? De gêmeos. E conforme a gente sempre ministra no encontro com Deus, eu sei que vocês, cada um de nós aqui temos um nome. E nós aqui no Brasil, hoje em dia, nós temos o costume de dar o nome de acordo com aquilo que a gente acha bonito. Mas dificilmente você vê alguém que procura o significado do seu nome, de um nome para dar para o seu filho. Por exemplo, você se chama Carolina. Qual é o significado de Carolina? Talvez você sabe agora que você pesquisou. Mas talvez tua mãe, quando te deu o nome, não sabia. Mas por que ela te deu esse nome? Porque achou bonito. Ana Carolina. Eu, por exemplo, me chamo Fábio. Por que eu me chamo Fábio? Foi um grande livramento na minha vida. Eu sempre falo isso no encontro com Deus. Por quê? Porque meu pai ele teve uma infeliz ideia de colocar em mim, homenagear o meu bisavô em minha vida. Ele queria que eu me chamasse Horácio. Ia ser um trauma na minha vida se eu me chamasse Horácio. Imagina só, aquele Horacinho, vem cá. Né? Que coisa, é assim, um pouco triste isso, né? Hã? Cicinho. Né? Irmãos, nós vamos postar esse vídeo no YouTube. Se você se chama Horácio e está vendo isso, não se sinta ofendido. Mas o teu nome não é belo. E aí uma tia minha teve a ideia de mudar o meu nome. Falou assim, poxa, o irmão dele se chama Sérgio. Imagina as crianças brincando, e aí você vai chamar, você diz assim, Serginho, vem aqui. Aí vai falar para o outro, Horacinho, irmãos, todo encontro com Deus eu ia precisar de passar pela cura da alma, através do perdão. Eu ia ter que perdoar o meu pai uma vez por mês, no encontro com Deus. Então, mudou meu nome para Fábio. E aí, querido, eu procurei, depois de convertido, saber o significado do nome Fábio. E eu confesso que eu quase pedi para mudar para Horácio. Porque Fábio significa plantador de feijão. Ou plantador de favas. Acho que o Horácio é melhor. Mas deram esse nome. Talvez porque olharam para mim e disseram assim, esse menino vai ser bonito igual o Fábio Júnior. E aí colocaram Fábio. Eu não sei por que me deram esse nome. Talvez porque acharam bonito. E assim por diante. Agora, naquela época,
Não era costume você dar um nome por aquilo que você achava bonito. Não era costume você dar um nome simplesmente pela fonética, por aquilo que aquele nome poderia soar aos teus ouvidos. Quando se dava um nome para alguém, esse nome era dado de acordo com uma circunstância que acontecia, de acordo com uma característica dessa criança. Então, querido, quando as crianças, os filhos de Isaac e Rebeca vieram à luz, quando foi o dia do nascimento, a Bíblia diz que nasceu o primeiro, e ele era todo peludo, todo cabeludo, por isso lhe deram o nome de Esaú, porque Esaú significa cabeludo, peludo. E aí nasceu o segundo, que estava agarradinho no calcanhar dele. Quando olharam e falaram, esse menino tem que se chamar Jacó, porque Jacó significa suplantador, enganador, aquele que passa o outro para trás, aquele que não gosta de ficar para trás, aquele que quer obter vantagem acima de todas as coisas. Esse é Jacó. Esse é Jacó. E deram o nome. Então você imagina essa criança crescendo com esse estigma, com essa marca, crescendo ouvindo a mãe chamar, cabeludo, vem tomar um café, mentiroso, vem também. Então foi algo marcante na vida de Jacó. E se você for estudar a vida deles, irmão, você vai ver que de verdade Jacó se transformou, se tornou num grande enganador, num grande homem que dava nós na vida. Mas, preste bem atenção nisso. A Bíblia diz, querido, que um dia, Jacó, ele teve um encontro com Deus, no val de Jaboque, num ribeiro chamado Jaboque. E ali ele lutou com Deus. E Deus mudou o seu nome para Israel. Diga comigo assim, Jacó significa enganador. E Deus mudou o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó significa Israel significa lutador de Deus. Então Deus, ele mudou o nome de Jacó. E eu quero que você entenda uma coisa: todas as vezes que Deus mudou o nome de alguém na Bíblia, não mudou simplesmente um nome, mas mudou a realidade daquela pessoa, mudou o rumo da história daquela pessoa. E no encontro nós aprendemos que todos nós temos um nome, e um nome espiritual também, amém ou não? Amém. E que Deus, ele é um Deus que muda os nossos nomes, amém ou não? Amém. Então eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele quer mudar o seu nome hoje. Mas você diz, pastor, eu já passei pelo encontro com Deus, eu já tive o meu nome mudado, o meu nome já foi transformado. Mas eu quero que você veja algo aqui curioso na palavra, amém ou não? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 32, no versículo 28. Eu não coloquei esse texto aqui para projetar, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Gênesis 32, o versículo de número 28. Posso ler na tua Bíblia? Olha o que está escrito aqui, Gênesis 32, versículo 28. Quem achou, diga amém. Amém. Então disse, quem disse aqui? Deus disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Por que é Israel? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então nós vemos aqui o dia em que Deus mudou o nome de Jacó. Amém ou não? Mas aí, querido, passa-se em torno aí de 3 anos, alguns dizem 8 anos, não se sabe quantos anos se passaram. Mas eu quero que você vá lá para Gênesis capítulo 35. No versículo de número 10. Olha o que está escrito: Deus se encontra com Jacó novamente, com Israel. E Deus não o chama de Israel. Olha o que Deus faz. Versículo 10. E disse-lhe Deus: o teu nome é? Jacó. Teu nome é? Jacó. Jacó. Mas Deus lá atrás já tinha mudado o nome dele para Israel. Será que Deus voltou atrás? Será que Deus se esqueceu que tinha mudado o nome dele? Por que será que aqui no versículo 10 do capítulo 35, Deus chega para ele e disse: o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome.
e chamou o seu nome Israel. Você vê que anos depois Deus se encontra com Jacó e diz para ele assim: olha, você é Jacó, teu nome é Jacó. Mas Deus já tinha mudado o nome dele, mas Deus olha e diz assim: teu nome é Jacó, mas você não vai mais se chamar Jacó, teu nome será Israel. Feche seus olhos. Senhor dos céus e da terra, grande é o teu nome, infinita é a tua misericórdia, e ela se renova a cada dia, e ela é a causa de não sermos consumidos. Senhor, eu te peço nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor venha fluir em nosso meio, fale conosco, ministre em nossas vidas, ensina-nos nessa manhã, limpa-nos, libera-nos para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus vai mudar o teu nome. Para a gente entender tudo isso que eu falei aqui agora, é necessário, querido, que você fique bem esperto e tenha bastante disposição para a gente ler alguns versículos bíblicos. Nós estamos aqui numa reunião de líderes, então estou bem à vontade para passar muito texto bíblico para você ler. Amém? Então, para que a gente comece a entender a história, você sabe, querido, que Jacó, ele cresceu com esse estigma do nome enganador, suplantador. E a Bíblia diz, querido, que um dia seu irmão Esaú, que era um homem caçador, ele chega, querido, cansado, num dia de caça, onde ele tinha sido infeliz. Ele não tinha conseguido caçar alguma coisa para comer. E aí quando ele chega perto de sua casa, certamente, ele sente aquele cheiro maravilhoso do cozido que Jacó fazia. E a Bíblia diz, querido, que ele é atraído por aquele cheiro. Pede um pouco de comida para o seu irmão. Mas a Bíblia diz que seu irmão diz assim: olha, só te dou essa comida se você me der o direito da tua primogenitura. E a Bíblia diz, querido, que Esaú desprezou a sua primogenitura e passou para Jacó esse direito. Aí você fala assim: ah, mas pastor, ele negociou, mas ele tirou vantagem de um necessitado. Esaú estava com fome, Esaú estava necessitado de algo. Jacó ali se aproveitou de um momento de desespero, de um momento de fraqueza, para obter vantagem. E a Bíblia diz que assim Jacó fez. Passa-se os anos, passa-se o tempo. A Bíblia diz que Isaac, já velho, chama Esaú na sua tenda e diz assim: olha, chegou o dia de eu te abençoar. E ele diz assim: vai e caça um animal, faz um almoço, traz para mim, porque eu vou te abençoar. A Bíblia diz então que a mãe daqueles meninos, Rebeca, ela ouve aquela história. E a Bíblia diz, querido, que o que ela faz? Ela preferia Jacó. Ela chama Jacó e diz assim: seu pai vai abençoar o teu irmão hoje. Então nós vamos fazer o seguinte: vai lá no curral, mata uma ovelha do teu pai, mata um gado do teu pai. Eu vou preparar um almoço e você finge ser Esaú. E eles elaboraram aquele plano, enganaram o pai. Jacó recebeu a bênção enganando seu pai. Quando Esaú chega para ser abençoado, Isaac diz para ele: não sobrou bênção para você. Eu não tenho como te abençoar porque teu irmão chegou na frente e ele foi abençoado no teu lugar. Esaú certamente colocou no teu coração o desejo de matar Jacó. Ao passo que isso ficou impossível a convivência deles debaixo do mesmo teto, vivendo no mesmo lugar. O que aconteceu? Jacó, ele tem que sair. Jacó, ele tem que ir embora. O enganador, o mentiroso, agora se tornou um fugitivo em virtude das suas mentiras, das suas trapaças. Isaac chega para ele e diz assim: vai para a terra de Padã Arã, para a casa do seu tio Labão, tome uma de suas filhas como esposa, viva para lá, para que você não crie mais confusão aqui. E aí, nós chegamos em Gênesis capítulo 28. Eu quero que você esteja bem ligado. A partir do versículo 10, o texto está aqui. Se você quiser ler aqui, pode ler. Então, depois dessas coisas, o que aconteceu? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12, sonhou Jacó: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei, e por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Então preste bem atenção. Jacó, ele sai de Berseba e ele vai para um lugar. Ele chega num determinado lugar. Você vai entender que lugar é esse daqui a pouco. O lugar onde ele deu o nome de Betel. E ali ele para descansar. Ele para descansar e de repente ele tem um sonho. E qual é o sonho que ele vê? Que ele tem? Ele vê uma janela nos céus aberta. Ele vê uma porta aberta nos céus. E a Bíblia diz, querido, que uma escada que vinha da terra até o céu, e ali tinha anjos de Deus que subiam e desciam. Então Deus aparece para Jacó, e Deus ali faz uma promessa para Jacó. Deus ali, querido, ele fala para Jacó tudo aquilo que ele tinha prometido para o seu avô Abraão. Olha, eu vou te engrandecer, eu vou te alargar nessa terra, eu vou te prosperar, eu serei contigo por onde quer que você andar. Irmãos, pare e pense. Deus falou tudo isso com um homem mentiroso. Deus falou tudo isso com um homem que até então tinha um caráter de enganador. E aí, querido, olha o que acontece em sequência. Versículo 16. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Versículo 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Porque o que significa Betel? Bet-El, casa de Deus. Ele deu um nome para aquele lugar de Betel. Versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Digo, meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu coloquei um mapa aqui para você entender, irmãos. Preste bem atenção. Eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas Berseba está logo ali embaixo. E Jacó, querido, ele saiu de Berseba. Ele foi andando até Betel, que está mais ou menos ali em cima. Vocês conseguem enxergar daí de trás ou não? Dá para enxergar? Amém. Jacó, então, quando ele chegou em Betel, ele já tinha andado aproximadamente 80 quilômetros. Talvez seja uma distância que você ia andando a pé até Barra Mansa, daqui de Barra do Piraí até Barra Mansa, e voltar. Jacó, ele estava exausto, mas ele não estava exausto somente no físico. Certamente ele estava emocionalmente. Por quê? Porque tinha um caçador, um perito caçador, que a Bíblia diz que Esaú era um perito caçador, ou seja, era um excelente caçador. Homem que costumava matar animais. Esse homem, que talvez não errava uma flecha, estava querendo matar ele. Estava querendo matar Jacó. Então você imagine o drama de Jacó, saindo de casa, saindo dos seus parentes, e tendo alguém que tinha habilidade para matar no seu calcanhar, atrás dele, querendo matar ele. Jacó estava vivendo um tremendo estresse. E ele chega em Betel, cansado, depois de uma caminhada de 80 quilômetros. Ele vai ali e ele tem um sono. Ele deita, ele descansa. E ali, querido, de repente Deus dá um sonho para ele. Ele vê uma porta, uma janela, ele vê algo aberto no céu. Ele vê uma escada que ia até lá, os anjos descendo e subindo. Deus chega para ele e fala: Jacó, você não presta. Jacó, você é o pior dos piores, Jacó, mas eu tenho um plano para você. Jacó, eu vou te abençoar, Jacó. Eu vou mudar a tua história. Eu vou ser seu Deus, eu vou estar com você aonde quer que você andar, aonde você for, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Jacó, quando acorda daquele sonho, ele está aterrorizado. Ele diz: quão temível é este lugar. Este lugar é a casa de Deus. E aí, Jacó acorda. E ele pega aquela pedra que ele tinha feito de travesseiro, ele faz um altar, ele derrama azeite ali e diz: esse lugar não vai mais chamar Luz,
Mas esse lugar vai se chamar Betel, casa de Deus. E aí, irmão, Jacó ele faz algo que muitas vezes eu e você fazemos. O que ele faz? Ele chega e faz um voto com Deus. Ele faz uma promessa para Deus. Ele faz um pacto com Deus. Qual foi o pacto? Ele diz assim no versículo 20, fez Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, Senhor, se o Senhor for comigo de verdade, se o Senhor me guardar nessa jornada que empreendo, e me der o pão, e a roupa para eu vestir. Olha só, querido, Jacó pediu as coisas básicas. Ele falou assim, se o Senhor me der pão, me der comida, me der bebida, roupa, e se o Senhor estiver comigo, então o que vai acontecer? De maneira que eu volte em paz, então o Senhor será meu Deus. O que Jacó falou? A partir de hoje eu vou ser crente. A partir de hoje eu vou ser fiel. A partir de hoje eu vou ser um homem de Deus. A partir de hoje a minha história vai ser outra. Eu vou mudar. Acabou esse tempo de pecado. E a Bíblia diz, querido, que ele faz uma promessa para Deus aqui. Qual é? Ele estabelece ali a pedra por coluna e diz, será a casa de Deus. Aqui eu vou estabelecer uma casa para Deus. Por que eu digo isso que tem muito a ver conosco? Porque muitas vezes nós, quando estamos num período de aflição, como ele estava sendo perseguido, muitas vezes nós, quando estamos vivendo um momento de estresse, como ele estava vivendo, cansado, de repente temos uma revelação de Deus, um cuidado de Deus conosco, irmão, a gente começa a prometer coisas para Deus. Não é verdade? A gente começa a dizer, Senhor, a partir de agora não falta mais um culto. A partir de agora estou em todas as reuniões. A partir de agora, o Senhor, olha, eu sou o melhor crente da face dessa terra. A partir de agora o pastor pode contar comigo para a hora que for. Ah, pastor, olha, o senhor pode contar comigo. Mas infelizmente, essa promessa de Jacó só durou um dia. Porque no dia seguinte ele acordou Jacó de novo. Por quê? Ele chega na casa de Labão. E ali você começa a perceber que ele se apaixona por a sua futura esposa Raquel. Começa a ser enganado pelo sogro Labão. Trabalha 7 anos, depois trabalha mais 7. Mas aí logo depois você vê que ele não estava curado. Por quê? Logo depois ele faz uma proposta para o seu sogro, dizendo que ia embora. O sogro disse, não fica, trabalha para mim. E ele faz uma proposta meio enrolada de salário, irmãos. Que ele começa a enganar o seu sogro. Deu um nome ao seu sogro que Jacó se tornou um milionário. E pior, irmãos. Diga assim, pior. Jacó ficou 20 anos, diga 20 anos. Diga 20 anos na casa de Labão. Diga, na casa de Labão. 20 anos, não são 20 dias. E Jacó ficou 20 anos, ele teve comida, ele teve bebida, ele teve roupa, ele teve a bênção de Deus sobre ele. Mas você não vê Jacó devolvendo o dízimo de nada. Você não vê Jacó sendo crente. E a casa de Deus que ele estabeleceria ficou para trás. 20 anos se passaram. Chega então o tempo de Jacó ir embora. Jacó então ele decide ir embora. E a Bíblia diz, querido, que ele sai da casa do seu sogro. Ele começa a voltar para a casa do seu pai. Muitos anos depois, para a sua terra. Até que ele chega no Val de Jaboque, que é aquele texto que nós lemos. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Olha o que diz. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. A minha pergunta para você é, quem é este homem que lutou com Jacó? Quem? Diga, Deus. Agora a minha pergunta para você nessa manhã é, por que Deus ele não se manifestou em glória para lutar com Jacó? Por que ele não se manifestou como Deus, o próprio Deus, para lutar com Jacó? Mas ele apareceu na figura de homem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ali começava um processo de transformação na vida de Jacó, amém ou não?
E ele fez isso na figura de um homem. O que isso nos ensina? Muitas vezes, querido, Deus usa homens para forjar o nosso caráter. Talvez aquele líder difícil que você tem. Talvez, querido, aquela situação que te magoou, um patrão que te persegue. Você fala, meu Deus do céu, que luta que eu tô com esse homem. Mas às vezes, querido, é esse o homem que Deus está usando para transformar você em Israel. Talvez seja esse homem que Deus está usando para mudar o rumo da tua história, para fazer que você seja um lutador, um vencedor, um campeão em Deus. Posso ouvir um amém ou não? Talvez seja um marido difícil que você tem. Talvez, querido, seja uma esposa difícil. Talvez, querido, seja o teu sogro. Sogra eu nem vou falar, porque todas as sogras são santas e vão para o céu. Amém ou não? Glória a Deus. Então Jacó naquela luta com aquele homem. Então, querido, eu quero dizer para você nessa manhã, busca Deus revelação. Porque às vezes aquela pessoa que está te perseguindo, você está entendendo que ele é um canal de Satanás para te destruir. Ele pode ser um homem que Deus está levantando em sua maldade. Esse homem, em sua maldade, um homem mau, perseguidor. Mas ele pode ser o homem que Deus está usando para forjar o teu caráter. Para fazer você ser homem de Deus, mulher de Deus, homem e mulher experimentados em Deus. Amém ou não? E aí, querido, perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou mentiroso. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Diga, glória a Deus. Deus então muda o nome de Jacó. E quando ele muda o nome de uma pessoa, ele está mudando a sua realidade, a sua história. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Pode passar então. Eu coloquei um mapa aqui para você entender a rota de Jacó. Ele saiu lá de cima, do norte. E ele começou a descer para o sul de Israel. E o Val de Jaboque está aqui, ó, exatamente aqui. Só que nessa situação existia um entrave, existia um problema. Qual era o problema? Esaú, diga Esaú. O perito caçador, aquele que queria matar Jacó, ele estava indo justamente ao encontro de Jacó. E, irmãos, a gente sabe a história que eles fizeram uma grande reconciliação, amém ou não? Mas a Bíblia diz que ele estava indo com 400 homens atrás de Jacó. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, quem vai atrás do outro com 400 homens, eu acho que quer tudo menos reconciliação. Então, na verdade, eu creio que Esaú estava indo para matar Jacó mesmo. Falou assim, passou 20 anos, quase 30 anos, mas eu vou matar esse cara, porque ele me roubou. Porque tem gente que não esquece, é verdade ou não? A gente estava indo para capacitação, e a gente estava falando que existe mulher histérica e existe a mulher histórica, não é verdade? Qual é a diferença? A histérica é a que grita, a histórica é aquela que lembra aquele dia, há 25 anos atrás, no dia que a gente... Você não comprou um picolé para mim? Você lembra? É a histórica. Esaú era um tanto histórico também. Ele falou assim, esse cara me enganou há 30 anos, ele me roubou. Eu vou matar ele. Mas a Bíblia diz, querido, diga assim, a Bíblia diz que Jacó, então, ele já tinha tido uma experiência com Deus. Ele já tinha mandado presente para os seus irmãos. Deus mudou o nome dele. Deus mudou a realidade dele. E aí, querido, a Bíblia diz que quando nasce o sol, Jacó sai ali de Peniel manquejando. E ele vai ao encontro do seu irmão juntamente com os 400 homens. Eu creio, querido, que ali naquele momento Deus tocou no coração de Esaú. Eles se encontraram, eles se reconciliaram. Esaú não quis receber os presentes, Jacó insistiu. Esaú conheceu os seus sobrinhos, suas cunhadas, falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha, Jacó começou a chamar ele de senhor, de patrão. Olha, chefe, né? Quando eu ouço a palavra chefe, eu lembro muito do pastor Marcão. Chefe, não sei o que. Então, Jacó falando com ele agora, Israel, você é o meu chefe, olha, eu sou teu servo. Aí Esaú chegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, eles estavam aqui, olha o que Esaú falou, vamos então voltá-lo, vamos para minha terra.
Eu estou próspero, eu enriqueci. Vamos para um lugar chamado Seir, vamos embora, vamos todos juntos. Olha, irmãos, o que aconteceu em Gênesis capítulo 33, versículo 12. Disse Esaú: partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: peraí, meu senhor. Olha ali, meu senhor, patrão, chefe, meu líder. Ele diz assim: olha, peraí, sabe que esses meninos, meus filhinhos, eles são tenros. E tenho comigo ovelhas e vacas e leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, ao passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Então, olha o que Esaú falou com ele. Ele falou assim: olha, vamos para a minha terra. Ele falou assim: olha, eu não posso ir com você. Vai na frente, porque eu tenho muita criança, eu tenho gado de leite. Se eu for junto com você, vai morrer todo mundo. Ninguém aguenta caminhar tudo isso. Vai na frente, que eu estou indo logo atrás, eu vou te seguir. E aí ele disse assim no versículo 15, respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Deixa que eu deixe então os meus soldados para te proteger, fazer uma caravana, eles vão junto com você. O que Jacó falou? Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor. Basta que você me ame. Não precisa de nada, não precisa de ninguém para me guardar. Vai embora. Versículo 16. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir, pelo caminho por onde viera. Versículo 17. Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa. Volta o mapa lá. Eles estavam aqui. Amém ou não? Esaú chamou Jacó para vir para cá. O que Jacó falou? Vai na frente. Vai que eu estou indo atrás. Não, então eu vou deixar uns soldados. Não, não precisa. Vai que eu estou te seguindo. Esaú voltou para cá. Jacó foi para onde? Foi para o lado de lá, irmão. Jacó enganou o irmão. De novo. Mentiu de novo. Você vê que Deus já tinha mudado o nome dele. Deus tinha dado promessas para ele. Deus tinha falado coisas com ele. Deus tinha feito tudo. Acabaram de ter uma luta com Deus, irmão. Ele lutou com Deus. Deus disse: você não vai mais chamar Jacó. Você agora é Israel. Ele sai dessa luta, encontra com o irmão, engana o irmão de novo. Mas tem gente que é assim, não é verdade ou não? Sai daquele mover. Deus mudou meu nome, pastor. Agora eu não sou mais desanimado. Domingo que vem estou com desânimo. Não é assim ou não? É ou não? Não, pastor, o negócio é o seguinte: olha, agora Deus mudou meu nome. Deus mudou minha realidade. Minha esposa, eu amo a minha esposa. Dia seguinte está socando a cara dela. Olha, pastor, agora as coisas são diferentes. Olha, sou fiel a você até a morte. Passa 3 semanas, pastor, estou indo para outro ministério, para a igreja do pastor fulano de tal. Quanto de Jacó que nós temos, irmãos? Jacó tinha acabado de ter uma experiência. Deus tinha mudado o nome dele, mudou a realidade. E ele continua mentiroso. Aí eu estava falando hoje, dentro do carro, com a Ariel e com a pastora Roberta. Eu liguei para o Valdinei e falei: Valdinei, o pessoal está aí do louvor? Tá só o Lohan e o Yuri. Falei: o Paulinho e a Carol não chegou não, né? Falei assim: não. Aí eu falei com eles assim: vou desnudá-los. Ele disse assim: olha, Paulinho e Carol, para chegar no horário certo do louvor, só se nascer de novo. É igual o Jacó. Você olha a situação de Jacó aqui, você fala assim: é só se nascer de novo. Tem que matar e nascer de novo para o cara parar de mentir. Amém ou não? Quantos estão acompanhando aqui? Quantos estão sendo abençoados? Digam glória a Deus. Então, o que Jacó faz? Ele vai para o lado oposto, irmão. Ele engana o irmão. Depois de ter tido seu nome mudado, transformado, ele enganou seu irmão. Ele mentiu para ele. Ele disse assim: ó, vai que eu estou indo atrás. E ele não foi. Amém ou não? E aí, querido, ele vai para Siquém. Ele vai para Sucote. Depois ele vai para uma cidade chamada Siquém. E ali ele se estabelece, irmão. E ali ele passa anos ali. E ele ali está feliz, ele está tranquilo. Mas já se passaram quase 30 anos daquela promessa que ele fez para Deus. Senhor, eu vou ter seu terra. O Senhor vai ser meu Deus. O Senhor vai ser meu tudo. Se o Senhor for comigo, eu tiver roupa, eu vou estabelecer uma casa para o Senhor. Mas aí ele chega em Siquém, numa zona de conforto, um lugar bom. Ali ele estaciona.
E ele não abre mão de sair daquele conforto. Só que diga assim, Deus. Diga, Deus. Deus não se esquece. Você se esquece das promessas que você faz para Deus. Mas Deus não se esquece. Você se esquece dos votos que você faz para Deus. É verdade ou não? O irmão chega, está passando um aperto financeiro. A partir de hoje vou dar dízimo dobrado o resto da minha vida. Só que o resto da vida dele é até o próximo pagamento. Porque depois não dá mais. Deus não se esquece. Jacó, ele se estabelece em Siquém. Vocês estão conseguindo acompanhar a história, amém ou não? Está ficando claro para vocês entenderem, amém ou não? Ele se estabelece em Siquém. Seus filhos começam a crescer. E aí sua filha única, a única filha de Lia, chamada Diná, já estava uma adolescente, possivelmente com uns 14, 15 anos. Já estava, conforme a Bíblia Sagrada, na idade, no tempo de casar. Amém? Você que tem 14, 15 anos aqui, não se empolgue. Amém? Já estava na idade de casar. E aí a Bíblia diz, querido, que um dia ela sai para passear. Possivelmente para conversar com algumas amiguinhas da terra. Possivelmente para visitar uma amiga, ir numa festividade, alguma coisa. Certo que ela saiu. E aí um homem chamado Siquém, o mesmo nome do local, mas Siquém, príncipe daquela terra, ele olha para Diná. Ele deseja Diná. E a Bíblia diz que ele violenta Diná, ele estupra Diná. Olha que coisa horrorosa. Ele estuprou a filha de Jacó. Só que logo depois de estuprar, a Bíblia diz que ele a humilhou. Logo depois dele ter a violentado, de ter estuprado, de ter humilhado aquela mulher, ele se apaixonou por ela. E aí, ele chega, preste bem atenção nisso, preste bem atenção nisso. Ele chega, e aí, querido, ele vai e fala assim, mas eu estou amando essa menina. E ele chega para o pai dele e diz assim, pai, vai até a casa do pai dela, pede a mão dela em casamento, porque eu estou amando essa jovem, eu quero me casar com ela. E a Bíblia diz que o pai e Siquém vão até a casa de Jacó. A notícia chega para Jacó que sua filha tinha sido estuprada, violentada. Jacó então ele não teve nenhuma reação. Ele não pensou em matar ninguém, ele não pensou em fazer nada. Os filhos, os irmãos ficam revoltados porque ela era a menina dos olhos, a filhinha, a irmãzinha única. Eles falam, nós vamos matar eles. Mas aí quando aquele homem Siquém chega com seu pai na tenda de Jacó, a Bíblia diz que ele pede a mão em casamento da pequena Diná. E diz, olha, vamos juntar as nossas famílias. Aí os filhos de Jacó se levantam e dizem assim, olha, eu só concordo com uma situação. Nós vamos dar nossas filhas em casamento para vocês, e vocês dão as suas filhas em casamento para nós, com uma condição. Que todos os homens da sua cidade sejam circuncidados. E a Bíblia diz, querido, que eles aceitaram aquela condição, eles aceitaram aquela situação, voltaram para Siquém e circuncidaram todos os homens daquela cidade. Pois bem, o que acontece a seguir, irmão? Preste bem atenção. O que acontece a seguir é que dois filhos de Jacó vão até a cidade. No terceiro dia da circuncisão, quando eles estavam no auge da dor daquela microcirurgia. E eles vão, e eles matam todos os homens daquela cidade. Roubam as suas mulheres, suas crianças, seus animais e todos os seus bens. Amém ou não? Jacó, quando fica sabendo disso, ele fica desesperado. E ele diz, meu Deus, meus filhos, o que é que vocês fizeram comigo? Esse povo vai querer me matar. Esse povo vai querer me exterminar. Você vê, querido, que esse homem Jacó, mentiroso, enganador, que já tinha tido seu nome transformado, continuou mentiroso. Você vê como é que a teia de mentiras, de enganos ainda envolvia a casa dele. Aí, querido, chegamos no capítulo 35. Versículo 1. Jacó desesperado, entristecido, então Deus aparece para ele, Deus fala algo com Jacó, e Deus diz assim, ei Jacó, levanta-te. E aí Deus diz assim, sobe a Betel. Repita comigo isso, diga, sobe a Betel. Eles estavam mais ou menos aqui assim, irmãos, onde está? Mais ou menos
para cima de Jerusalém. Ali era Siquém. Para cima aqui do nome Jerusalém aqui, para cima. Ali era Siquém. E a Bíblia diz que Deus, ele disse assim, olha, sobe a Betel. Mas se você for olhar a geografia, irmãos, Betel ficava ao sul, embaixo. Então o mais correto seria Deus dizer o quê? Desce a Betel. Mas por que Deus chegou e falou, sobe a Betel? Aí talvez você fala, porque Deus faltou a aula de geografia da minha escola. Foi isso? Como é que Deus manda alguém para o sul, mandando ele subir? Não pode, porque para o sul você está descendo, é para baixo. Mas qual é o significado do nome Betel? Como é que é o nome? Como se chama? Então Deus chegou para ele e falou assim, olha Jacó, levanta-te e sobe para a casa de Deus. Deus está falando com ele, definitivamente Jacó, está na hora de você subir de vida. Está na hora de você melhorar. Está na hora das coisas começarem a acontecer na tua vida. Era como se Deus estivesse falando com ele, olha Jacó, todas as coisas estão no meu controle. Eu sou o Deus que tem o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Você há quase 30 anos atrás, você disse que seria meu servo e você não foi. Você disse que me daria o dízimo de todas as coisas e você não deu. Você disse que estabeleceria uma casa para mim e você não estabeleceu. Quando você estava voltando, você se estabelece em Siquém e fica na zona de conforto. É como se Deus estivesse falando para ele, eu permiti que tua filha fosse estuprada. Eu permiti que os teus filhos enganassem aquele povo. Eu estou levantando a ira dos povos para você sair da comodidade e começar a cumprir tudo aquilo que você me prometeu. Porque a gente acha, querido, que muitas vezes o mal só vem do diabo. Eu não estou dizendo que Deus é mau, mas muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam para nos apertar, para a gente sair da zona do conforto e vai caminhar para o centro da vontade dEle. Sabe, querido, vai ler em Atos dos Apóstolos, o próprio Deus permitiu que a igreja fosse severamente perseguida, para que eles pudessem chegar até os confins da terra, para que hoje nós estivéssemos aqui, porque se não houvesse perseguição, querido, eles estariam em Jerusalém até hoje, e eu e você estaríamos fadados aí para o inferno. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você um dia prometeu alguma coisa para Deus, se você algum dia fez algum voto com Deus, mesmo que seja muito tempo atrás, querido, é tempo de você se posicionar. Não espere que as coisas apertem para você. Não espere que as coisas fiquem difíceis para você. Comece a ser tudo aquilo que você disse que seria. Comece a fazer tudo aquilo que você disse que faria. Suba a Betel, suba a Betel. Vá para o lugar onde Deus te quer, nos lugares altos. E aí, querido, Deus diz para ele, sobe a Betel, habita ali, faz ali a tua habitação, habite na minha casa. Deus está falando com ele. E depois, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, e faz um altar para o Deus que te apareceu quando você estava aflito. Você vê, querido, que Deus, ele aparece para Jacó em 3 circunstâncias nesse tempo todo. A primeira, quando ele está fugindo de Esaú. A segunda, lá em Peniel, para transformar ele. E a terceira, quando agora ele está com medo dos povos da terra de Siquém. Quando ele está com medo dos povos daquela região. Deus apareceu nos momentos de aperto de Jacó. E aí Deus fala para ele, vai para lá, sobe. E aí, irmão, olha só o que aconteceu no versículo 2. Então disse a Jacó, a sua família, e a todos os que com eles estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Preste bem atenção, um homem que disse que seria servo de Deus, um homem que disse que seria dizimista, um homem que disse que faria uma casa para Deus, ele estava permitindo a idolatria no meio do povo dele. Cheio de ídolos no meio da sua família, cheio de ídolos dentro da sua própria casa, irmãos. Então Jacó chega para o povo e diz, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Segunda coisa, purificai-vos. Então você vê que era um povo que não estava andando em pureza. Não era um povo que estava preparado para estar na casa de Deus. Mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel.
Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então Jacó começa então a reconhecer. Jacó começa a reconhecer e dizer: olha, esse Deus, ele apareceu para mim no dia que eu estava angustiado. Vão voltar para Betel, vão voltar para a casa desse Deus que me apareceu no momento da minha aflição e que esteve comigo esse tempo todo. Jacó, ele começa a cair em si. E a Bíblia diz no versículo 4: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Irmão, olha só, eles tiveram 5 atitudes. Quantas atitudes? Primeiro, pode passar para baixo. Lançaram fora os seus ídolos. Você quer subir para Betel? Você quer, querido, ter o seu nome mudado? Primeira coisa que você precisa fazer: lance fora os seus ídolos. E o que é um ídolo, pastor? É uma imagem. Não, um ídolo, querido, é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na tua vida. Talvez seja o futebol, talvez seja o teu sonho próprio que não está batendo com o sonho de Deus. Talvez, querido, seja a tua esposa, talvez seja o teu filho, talvez seja a tua faculdade. Eu não sei, eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. Esposa é bom, filho é bom, faculdade é bom. Olha, querido, sonhos é bom, futebol é bom, mas Deus é melhor do que tudo isso. E Deus tem que estar em primeiro lugar sempre. Sempre. Então talvez você, líder, está aqui, você já teve o teu nome transformado, mas você continua numa vida de engano, você continua numa vida errada, você está caminhando cheio de ídolos. Quais são os seus ídolos hoje? Lance fora os seus ídolos. Tem muita gente, querido, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, até acontecer determinada coisa na vida dele, até ele atingir uma determinada conquista, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma boa condição financeira. Depois que acontece tudo isso, irmão, morre para Deus. Então Deus está dizendo para você: suba Betel, suba Betel, sobe para Betel. Mas primeiro, lance fora os seus ídolos. Na minha casa não tem como ter ídolo. Segunda coisa que Deus disse para ele foi o quê? Purifique-se. Irmão, se você quer habitar em Betel, se você quer habitar no ambiente da casa de Deus, purifique-se. Pecados, mentiras, enganos, pornografia, prostituição, fornicação, roubo, não é dizimista. Todas essas coisas são impurezas que você carrega. E que isso, querido, te desqualifica para habitar em Betel. Deus falou que essas coisas precisavam acontecer antes dele subir para Betel. Terceira coisa que precisava acontecer: mudaram as suas vestes. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz assim: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira. Ou seja, é você se revestir do novo homem. Querido, talvez você já teve o seu nome mudado, talvez já tirou o seu nome de Jacó e já te colocou o nome de Israel, campeão, vencedor, mas ainda você está vestido com as vestes de Jacó. Talvez você ainda está vestido com as vestes do engano, com as vestes da mentira, com as vestes, querido, da incredulidade, seja lá o que for. Então mude as suas vestes hoje. Quarta coisa: enterraram os seus brincos. Aí você fala assim: brinco, pastor, o que tem a ver o brinco? Eu posso te dizer duas coisas aqui. Primeira coisa, querido, os brincos que eles usavam estavam associados aos deuses estranhos que eles tinham. Mas brinco também nos fala de vaidade. Tem muita gente, querido, que não está apto para viver na casa de Deus porque é vaidoso, é orgulhoso, é arrogante demais, se acha maior do que é, pensa ser melhor do que é. E por último, a consequência disso tudo é que quando eles tomaram essas atitudes, jogaram os deuses fora, trocaram suas vestes, purificaram-se, enterraram-se os brincos, a Bíblia diz que Deus colocou pavor no meio dos povos, e todos os povos começaram a temer os filhos de Jacó. Amém ou não? Amém ou não? Amém ou não? Você põe medo no diabo, irmão? Ou você tem medo do diabo? Se você está aqui e você está cheio de legalidade, é bom você ter medo dele. Mas se você já fez essas coisas na tua vida, irmão, pode fazer cara feia para ele, porque ele vai correr de você, em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz, querido, que passadas todas essas coisas,
eles chegam a Betel. Gênesis capítulo 35, versículo 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Aí Deus chega para ele e disse assim: Jacó, agora você está fazendo tudo aquilo que você me prometeu. Eu já tinha mudado o teu nome antes. Eu já tinha te chamado Israel. Mas você continuava Jacó. E o teu nome é Jacó. Existe uma natureza de Jacó em você que está forte demais. Mas hoje, aqui em Betel, na minha casa, você não vai mais se chamar Jacó. Você vai se chamar Israel. Jacó, agora de verdade, você vai ser um homem diferente. A partir de hoje, não haja mais como Jacó. Não seja mais um Jacó. Porque hoje, eu estou novamente mudando a tua história. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo, multiplica-te na nação, e multidão de nações sairão de ti. Reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei. E depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Derramou sobre ela uma libação. Ali ele ofereceu um sacrifício. E lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. O que eu quero dizer para você, irmão, é que você já teve o seu nome mudado. Mas talvez você ainda carrega ídolos. Talvez você ainda não se purificou totalmente. Talvez você ainda está com as vestes do velho homem. Talvez você ainda não enterrou os brincos, os objetos da tua vaidade. Por isso, Deus já te deu toda a legalidade para você ser um Israel. Mas você continua numa vida de Jacó. Mas hoje, você está em Betel. Porque aqui é casa de Deus. Mas pastor, a casa é o prédio? Não. A palavra do Senhor diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu ali estou. Diga, estou. E onde o Senhor está, é a habitação dele. Então Deus está neste lugar. Deus te trouxe a Betel nessa manhã, para novamente falar para você: já não te chamará Jacó, mas Israel é o teu nome. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Irmão, eu sei que você está aqui. Você é um líder. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas talvez você ainda reconhece que ainda existe muito de Jacó em você. Você fez promessas para o teu Deus no momento de uma aflição. Você não cumpriu nenhuma delas. Mesmo depois de ter tido uma experiência sobrenatural onde você recebeu a bênção de Deus, você saiu dessa experiência e você continuou a mentir, enganar, a pecar. Talvez você está aqui e você tem lutado contra um pecado. Você tem lutado contra uma tentação. E muitas vezes você vai num culto, você se enche. Deus aparece, Deus muda a tua história, Deus ministra na tua vida. Mas parece que quando você sai desse momento, querido, você se sente fraco, você volta para a tua fraqueza, você volta para o pecado.
Querido, eu quero dizer para você nesse dia, que Deus, Ele mudou o nome de Jacó novamente. Deus é o Deus da segunda chance. Deus poderia ter falado para Jacó: Jacó, eu já mudei o teu nome lá em Peniel. Eu já mudei o teu nome lá em Peniel, agora se vira, caminha. Mas eu quero dizer para você, querido, que todos nós precisamos ter a experiência de Peniel, sim, a experiência da salvação, lugar de encontro com Deus. Mas isso não basta, porque nós só seremos transformados se tivermos a esperança, a experiência de Betel nas nossas vidas, a experiência da casa de Deus, do viver de Deus, do viver na igreja do Deus vivo, da vida da igreja. Então, querido, nessa manhã, talvez você já recebeu um novo nome, mas você ainda se sente um tanto Jacó. Deus, Ele está aqui, o mesmo Deus que apareceu para Jacó, Ele está aqui nesse dia para dizer para você: eu vou mudar o teu nome quantas vezes for preciso, mas as minhas promessas na tua vida não cairão por terra. Nem que eu tenha que te esfolar, te amassar, te quebrar, te fazer de novo, mas você vai ser Israel. Você vai ser Israel. Xere de cantar la maná, xere de manda la maná, xere de manda la maná, xere de canta la maná. Querido, nós estamos aqui numa reunião de líderes. É momento de você chorar, é momento de você gritar, é momento de você se prostrar, é momento de você ser gente. Não me importa qual é a tua posição aqui, tua graduação, vamos dizer assim, mas você não está aqui como um pastor, como um presbítero, como líder, seja lá o que for. Você está aqui hoje como gente, como servo do Deus vivo. Se essa palavra tocou no teu coração, se você ainda reconhece muito de Jacó na tua vida, irmão, eu sei que nós estamos apertadinhos aqui, mas nem que a gente jogue essas cadeiras todas para trás. Eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você venha aqui, porque eu quero orar por você. Xere de cantar amanás, demandar amanás, xere de cantar amanás. Já não te chamará Jacó. Não te chamará Jacó, mas o teu nome é Israel. Israel. Chega as cadeiras para trás. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser deitar, deite. Quantas vezes fazemos promessas que não cumprimos? E Deus, Ele vai e Ele nos aperta. Jacó precisou de ter uma filha humilhada. Jacó precisou de ter uma situação em que seus filhos o colocaram em apuros, para ele voltar para a casa de Deus, para que ele fosse de verdade transformado. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Como tu te chamas? Eu sou Jacó, Senhor. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Jacó, sai dali, mente de novo, trapaceia o irmão. Se não bastasse 20 anos de engano na casa do tio, 20 anos de tratamento não foram suficientes, Jacó, mesmo depois de Peniel, se levanta um mentiroso. Aí Deus então começa a tocar onde mais dói, porque quando está tocando em mim, irmãos, eu suporto, mas quando toca na minha filha,
Quando toca na minha esposa, quando toca nas pessoas que eu amo, aí, querido, dói demais e eu não consigo. Naqueles 20 anos, Deus tocou somente em Jacó, Deus apertou Jacó, mas não foi suficiente. Ele se estabelece em Siquém. Siquém significa ombro, lugar de conforto, lugar amigo, lugar agradável. Então Deus diz assim: você continua mentiroso, você continua errado, você não cumpre as suas promessas, Jacó. Então Deus começa a tocar nas pessoas que ele amava, Deus começa a apertar, e aí Jacó, amedrontado novamente, ele foge. Deus fala para ele: levanta-te, Jacó, sobe para Betel, habita naquele lugar e faz para mim uma casa, um altar. Mandaramanama cheia, decanta la manama cheia. Jacó joga fora os ídolos, Jacó tira as impurezas, muda sua veste. E quando ele chega em Betel, ele fala: teu nome é Jacó, mas agora você é Israel. Israel, Israel. E cantaramanás. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és santo. E eu te louvo, Senhor, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, a Tua misericórdia é a causa de não sermos destruídos, Senhor. Senhor, se o Senhor fosse pesar a mão em nós simplesmente como juiz, Senhor, todos nós já estaríamos perdidos, julgados, exterminados, eliminados. Mas a Tua graça não tem fim, Senhor, e ela dura para todo sempre. Ah, Senhor, olha para nós como líderes, como homens e mulheres que temos uma responsabilidade em nossa geração. A responsabilidade de estabelecer o governo do Senhor nesse tempo, nessa época. Senhor, olha para nós nessa manhã, porque muitas vezes nós ainda estamos como Jacó. Já recebemos uma nova identidade, mas ainda estamos vestidos como Jacó. Ainda estamos usando as coisas de Jacó, fazendo as mesmas coisas. Senhor, nessa manhã declaramos, ó Deus, que queremos lançar fora os ídolos, queremos nos purificar, nos revestir do novo homem, Senhor, enterrar os brincos e amedrontar os nossos inimigos. Decanta la manama cheia, decanta la manama xerere mandala manás. Então, meu Deus, nos apresentamos em Betel nessa hora. Então muda o nosso nome, muda a nossa história e cumpre em nós as Tuas promessas. As Tuas promessas, Deus, em nome de Jesus. E manda la manama xerere canta la manama cheia. Deus quer mudar o Teu nome. 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 Você está em Betel. Talvez você mesmo desistiu de você. Talvez você mesmo já não acredita em você, porque você fala: Deus já mudou meu nome, eu já passei por Peniel, mas eu continuo Jacó, eu continuo caindo nos mesmos erros. Deus te trouxe a Betel hoje, para dizer verdadeiramente: você é Jacó, mas eu estou mudando o teu nome hoje. Israel, 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 Israel.
Pode aplaudir ao Senhor.